Abra sua Bíblia comigo, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso de número 24. E vamos falar nesta manhã sobre uma figura que você vai encontrá-lo em 3 passagens no Novo Testamento. Diz assim o texto, na minha versão: E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os animaram muitos irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que, pela graça, criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Os irmãos que estão em pé podem se assentar. Há umas figuras na Bíblia que a gente sabe pouco sobre elas, mas olhando as entrelinhas e prestando atenção no texto, nós podemos apreender alguma das características dessas pessoas. E uma delas é a figura de Apolo. Mas essa figura me encanta desde a primeira vez que eu li, lá nos meus 16 anos, a Bíblia pela primeira vez. A figura de Apolo. Talvez na adolescência, inspirado um pouco na mitologia grega, que gostava de ler sobre a mitologia grega, quando aparece na Bíblia uma pessoa com este nome, e vendo que Lucas tem o cuidado de relatar sobre ele, eu começava a imaginar diversas coisas sobre este homem, que se tornou uma das colunas da igreja primitiva. Se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que na igreja de Corinto, que era uma cidade dessa região da Acaia, para onde ele foi, na igreja de Corinto, uma igreja que era pulsante, uma igreja que era crescente naquela região, uma das grandes igrejas do mundo antigo, havia uma disputa, havia um litígio, uma divisão dentro da igreja entre as pessoas de Corinto, membros da igreja de Corinto, em que eles escolhiam, e era natural no mundo antigo você escolher uma pessoa e você dizer que você era discípulo desta pessoa. Aquela divisão que havia em Corinto, muito provavelmente acontecia em outras igrejas. É óbvio que Paulo vai repreender, como também o Senhor Jesus vai nos mostrar, que não pode haver divisões dentro de uma igreja, porque Jesus não é de divisão, Jesus é de unidade. Talvez o mundo, principalmente o protestantismo brasileiro, ou quem sabe o cristianismo brasileiro, ele não é tão mais forte porque há muitas divisões. Muitas divisões. A gente segura uma bandeira denominacional como se a bandeira denominacional fosse a principal entre todas, quando na realidade estão todas no mesmo nível, no mesmo patamar.
Não há igreja, não há denominação mais importante do que outra. Nós estamos trabalhando em favor do mesmo ideal, que é transformar as vidas onde nós estamos inseridos. Mas desde o início do protestantismo brasileiro, voluntariamente ou involuntariamente, aqueles que se estabeleceram defendendo linha denominacional. E isso tem sido ruim. Tem sido ruim porque as pessoas dizem que são de uma denominação, ao invés de dizerem que são da Igreja de Jesus Cristo. Mais importante, queridos, é pertencermos à Igreja de Jesus Cristo. Não estou com isso dizendo não sejam importantes as denominações, mas lembrando que todas estão no mesmo patamar. Seja tradicional, seja pentecostal, seja neopentecostal, mesmo com os seus erros, com as suas falhas, e me diga, qual a denominação no Brasil que não tem defeitos? Qual a denominação do Brasil que é perfeita? Não existe denominação perfeita. Todas têm seus erros, todas têm suas falhas. Mas a gente tem que focar no mesmo ideal. E que ideal é? Falar de Jesus, pregar de Jesus, mostrar o Jesus que transforma vidas, mostrar o Jesus que pega um pecador e o transforma num homem santo, embora pecador, mas guardado e protegido pela graça de Jesus Cristo. Paulo escreve a Corinto e ele diz, eu estou ciente. E Paulo dá nome. Paulo diz, olha, os da casa de Clói têm me informado que há divisão entre vocês. Os parentes de Clói, que foi uma das líderes da igreja primitiva, mandaram avisar a Paulo, olha, Paulo, está acontecendo algo estranho no meio da igreja de Corinto. Tem divisão. Tem divisão na igreja. Eu ouvi recentemente de um pregador presbiteriano que não há problema de ter panela na igreja. Que isso, pastor? Não há problema de ter panela. Pode ter panela, mas a panela não pode estar fechada. Porque panela fechada, ninguém entra, ninguém sai. Mas se a panela estiver aberta, pessoas entram e pessoas saem quando bem quiser. Não há problema em ter panelas, até porque existem pessoas no meio da igreja que têm afinidades umas com as outras. Não podemos fechar a panela, mas ter panela não é problema. O problema é que quando nas panelas ninguém entra e ninguém sai. Até porque a palavra divisão, ela não coaduna com a palavra igreja. A palavra igreja é ajuntamento. A palavra divisão vem de Satã, vem de Satanás, vem daquele que divide, vem daquele que racha, vem daquele que separa. Em toda separação que há, Satã está presente, porque ele vem para dividir. Toda pessoa que causa divisão, seja num casamento, seja numa empresa, seja numa igreja, seja num relacionamento, todo aquele que vem para dividir é alguém que está sendo dirigido e guiado por Satã. Porque ele divide. E havia uma divisão forte na igreja de Corinto. Tinha gente que dizia, eu sou discípulo de Saulo, eu sou discípulo de Paulo. Outros diziam, não, eu sou discípulo de Cefas, que é o nome judaico de Pedro. Fica nisso. Outros diziam, eu sou discípulo de Apolo. Olha a condição que este homem chegou na igreja primitiva. Ele é considerado uma das colunas da igreja. Não só da igreja de Corinto, mas da igreja primitiva. Era alguém que estava no mesmo nível de Paulo, de Pedro, e havia ainda em Corinto um grupo que dizia que era de Cristo. 4 grupos
dentro da igreja de Corinto e que muito provavelmente também se refletia dentro de outras comunidades de fé daquela localidade. Apolo se torna um grande. Entretanto, Lucas tem o cuidado, quando escreve este episódio, esta passagem. Primeiro ele diz assim, um certo Apolo. Quando a gente diz assim, uma certa pessoa, você está se referindo a alguém que não tem destaque, não tem proeminência, não tem visibilidade. Você usa essa expressão, um certo, de forma pejorativa. É óbvio que a intenção de Lucas não era causar pejoração a Apolo, mas Lucas toma o cuidado de mostrar neste livro que Apolo não era alguém de proeminência. Apolo era alguém que estava começando a trilhar o seu caminhar ao lado de Jesus. Mas ele também vai nos dar mais alguns detalhes que são importantes para nós pensarmos e refletirmos sobre a figura deste homem e refletirmos sobre a nossa posição diante de Deus. Lucas diz que ele era de Alexandria. Ele não era de Éfeso. Ele era de Alexandria. Alexandria, nos dias de Paulo, tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Alguns historiadores vão dizer que em Alexandria havia 500.000 pergaminhos, papiros, que seriam os nossos livros na atualidade. Hoje, 500.000 livros você carrega tranquilamente no teu celular, sem pesar muito a memória dele. Mas imagina, rolos mais grossos do que você possa abraçá-los, 500.000 desses rolos em uma biblioteca. Alexandria era o centro cultural. Alexandria era o lugar dos eruditos do mundo antigo. As pessoas que queriam avançar no conhecimento, as pessoas que queriam ter destaque culturalmente, eles iam para Alexandria. Haviam outros centros culturais, como Éfeso, Corinto, Pérgamo, Esmirna, mas Alexandria, ela tinha destaque. Tanto é que uma das maiores escolas teológicas, filosóficas da igreja primitiva estava em Alexandria. Alexandria e Antioquia rivalizavam no conhecimento teológico. É desta cidade que vem esse judeu Apolo. Esse era Apolo. Apolo era um homem culto. Apolo era um homem inteligente. Apolo era um homem que ele transpirava cultura, transpirava conhecimento. Além de vir de Alexandria, Lucas vai nos dizer que ele era um homem eloquente e poderoso quando ele falava. É interessante que o nome Apolo, ele é um nome de difícil significado. Esse nome Apolo, ele carrega muitas perguntas, muitas interrogações sobre o seu significado. É evidente que esse era o seu nome latino. Esse era o nome no mundo grego. E muito provavelmente ele tinha um nome no mundo judaico, como Saulo, que era o nome judeu de Paulo, era o nome identificado para ele no mundo judeu. E aquela letra da canção que diz assim, que Deus mudou Saulo para Paulo, está errado. Deus não mudou o nome de Paulo.
Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saul era o nome dele judeu, Paulo era o nome dele latino. Cefas era o nome de Pedro no mundo judeu, Petros era o nome dele no mundo grego, no mundo latino. Apolo era o nome com que este homem se identificava no mundo grego, no mundo latino, no mundo romano. Alguns vão dizer que o significado de Apolo é exatamente o que ele simboliza. Apolo era a representação do Deus Sol. E vocês vão encontrar em alguns dicionários bíblicos dizendo que o significado de Apolo era espírito do calor, ou espírito da luz, ou espírito do fogo. Esse é o nome que os seus pais deram para ele no mundo grego. E que finalidades eles tinham quando escolheram este nome, são dúvidas que até hoje nós carregamos. Embora a gente veja, às vezes, pais escolhendo o nome para filhos e nem sabe o que o nome significa. Porque quando você fala o nome de alguém, você vai pressionando características numa pessoa. Quando eu me refiro a alguém da igreja, não é apenas um nome, são as características que essas pessoas têm. Quando os pais deram este nome para este menino, se tornou essa figura proeminente no mundo cultural de Alexandria, porque ele carrega na sua essência exatamente as características do seu nome. Ele é alguém que ele tem eloquência no falar. Ele sabe como argumentar. Determinadas pessoas que às vezes eu vejo nos tribunais, ou querendo ser pregadores, você percebe que a pessoa não tem eloquência, ele não sabe utilizar as palavras. Ah, pastor, Deus abençoa, sim, Deus abençoa, mas é bem melhor se você se esmerar, se você se aperfeiçoar. Você que quer falar em público, você precisa ler bastante. Quanto mais você lê, melhor você vai se adequando e mais vocábulos você passa a ter. Apolo foi um homem que foi se especializando no transcorrer da sua vida. Apolo tinha conhecimento amplo, tanto da filosofia quanto das tradições judaicas, da Bíblia hebraica, da Septuaginta. E um detalhe, a tradição vai dizer que a versão dos 70, que nós chamamos de Septuaginta, esse texto grego da Bíblia judaica foi criada onde? Em Alexandria, onde Apolo nasceu, onde Apolo cresceu. Apolo não era apenas alguém eloquente. Lucas tem o cuidado de dizer que ele era poderoso quando ele falava. Essa expressão poderoso ao falar, ela traz um sentido maravilhoso para nós. Apolo não era apenas um paroleiro. Tem gente que fala demais. Pessoas que falam demais e que não há conteúdo, não há vida no que elas falam. Tem pessoas que o seu discurso é totalmente contrário da sua vida, da sua vivência. Quem aqui nunca foi ludibriado por um bom vendedor? Quem aqui não comprou uma panela por alguém que bateu no portão da sua casa e você não precisava de panela? Você não precisava... Lembra daquelas cadeirinhas que eram feitas com umas fitas de plástico enroladas? Você não precisava de cadeira, mas o vendedor fazia você precisar daquilo.
E quando você olhava, você estava com aquele blocozinho, e toda semana ele passava para pegar R$10, pegar R$5, e depois você dizia assim, meu Deus, por que eu comprei isso? Tem vendedor que ele é eloquente. Ele te vende. E às vezes a gente compra coisas e não precisa. Por quê? Porque o vendedor é eloquente. Sabe usar as palavras. Olha o número de estelionatários que há na sociedade brasileira. O estelionatário, ele é alguém que te convence. Você acredita. Às vezes a gente diz assim, como é que as pessoas acreditam? Da mesma forma que você compra uma panela que não precisa, uma cadeira que não precisa. Cuidado com alguém que só tem eloquência. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Jesus Cristo, além de ter eloquência, ele precisa ser poderoso nas palavras. O que é poderoso nas palavras? Tem que haver fervor, tem que haver confiança, tem que haver verdade no que você diz. No que você diz. Você precisa estar convencido de que o que você está falando é a verdade. Quando você tem a verdade, você vai até o final. Esse era Apolo. Um homem que conhecia profundamente as Escrituras Sagradas. Ele conhecia os detalhes da Bíblia hebraica. Ninguém, Lucas tem o cuidado de dizer que ninguém no mundo antigo conseguia vencer Apolo nos debates, tanto sobre a história judaica, quanto sobre a filosofia dos seus dias. Apolo era um homem de ciência. Apolo era um homem que tinha cultura. É óbvio que Deus usa tanto quem tem cultura, quanto quem não tem vasta cultura. Não adianta nada você ter conhecimento e não ter o poder de Deus na tua vida. Mas também não adianta você dizer que tem unção, que tem poder, que é só barulho. Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Poder. Mas o poder tem que estar junto com a Bíblia, com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Alguns que se referem a nós evangélicos como ignorantes, como boçais, como gente sem cultura. Se você pegar a história da humanidade, você vai ver que no mundo moderno, grandes pensadores, grandes cientistas, como Blaise Pascal e outros, criam em Deus, criam em Jesus Cristo. Porque o conhecimento vai nos levar para perto de Deus. Ele é a fonte de todo o conhecimento. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Quando os médicos conseguem encontrar uma vacina para uma enfermidade, é Deus que está abençoando a humanidade com o conhecimento. Ele é a origem. E Apolo era alguém que juntava conhecimento e poder. Apolo falava a verdade. As pessoas podiam até discordar do que Apolo estava dizendo, mas jamais poderiam dizer que ele estava mentindo ou que ele estava usando de artifícios mentirosos para iludir. Apolo falava e falava a verdade. Vibre pelo que você fala. Quando você falar de Jesus, teu coração precisa queimar. O coração de Apolo queimava. A Bíblia não diz exatamente como é que ele
teve o seu encontro com Jesus. Lucas apenas nos relata que ele já era crente. Ele já era discípulo de Jesus em Alexandria. Como o evangelho chegou a ele em Alexandria, são muitas indagações que nós temos. Ou se ele teve conhecimento do evangelho numa das suas viagens a Jerusalém, porque o judeu, no mundo antigo, ele tinha que ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano. E Apolo, pela posição que ele ocupa, com certeza, numa das suas viagens a Jerusalém, eu estou trabalhando no campo hipotético. Estou trabalhando no campo hipotético, porque Lucas não diz como ele teve o seu encontro com Jesus. Só nos apresenta ele como alguém que era convertido e que ele sai de Alexandria para Éfeso. Por quê? Não sabemos. Mas como ele era um homem ávido por conhecimento, quem sabe, ele queria, em Éfeso, apresentar pelas Escrituras Sagradas que ele tinha convicção de que Jesus era o Messias. E em Éfeso havia uma característica, que os grandes debatedores, eles iam para as praças, tanto de Éfeso quanto de Atenas, para apresentar seu conhecimento. Hoje, enquanto para ter conhecimento a gente temos que ir para uma universidade, nos dias de Apolo, o conhecimento era adquirido nas praças. As praças eram os locais do conhecimento geral. Apolo chegou em Éfeso e ele vai para as sinagogas e ele começa a apresentar Jesus Cristo como caminho. Quem está na sinagoga de Éfeso? Priscila e Áquila. Amigos de caminhada de Paulo. Amigos de Paulo, que Paulo vai várias vezes citar esse casal. E é interessante que Paulo, há quase 2000 anos, ele fala Priscila e Áquila. Não Áquila e Priscila, que seria o natural. Porque o homem tinha destaque. Mas havia alguma coisa nessa Priscila, que em uma outra oportunidade, a gente trabalha a figura deste casal, que andavam em companheirismo e ele não ficava enfurecido ou ficava invejado, porque a sua esposa tinha destaque quando era citada no lugar dele. Priscila e Áquila frequentam a mesma sinagoga judaica de Éfeso, onde Apolo começa a discursar. E eles ficam estupefatos. Eles ficam abismados com a capacidade que este homem tinha de falar e de provar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Senhor. Nem Paulo apresentava da mesma forma que este homem, provando pelas Escrituras que Jesus era o Senhor, nem Paulo apresentava com tanta facilidade, com tanto embasamento. Um homem eloquentíssimo. Um homem que conhecia, sabia do que estava falando. Um homem que procurava viver o que ele ensinava, muito diferente de muitos que nós vemos na atualidade. Gente que quer ser líder de uma comunidade, gente que quer ser líder de uma igreja, gente que quer ser líder de uma congregação, mas que a sua vida é completamente distanciada daquilo que ele prega.
Meu irmão, minha irmã, se você não está vivendo o que a Bíblia diz, se arrependa nesta manhã. E passe a viver o que a Bíblia diz. Na sua vida privada e na sua vida pública. Porque não dá, gente, para a gente andar com máscaras nesta terra, neste mundo. Na igreja somos uma coisa. Em casa, somos outra. No trabalho, outra. O homem de Deus, ele é conhecido por ele ser a mesma coisa do ambiente público, ele ser no seu ambiente privado. Como é que você trata as pessoas inferiores socialmente a você quando não tem ninguém te vendo? Como é? Apolo vivia na vida pública o que ele vivia na vida privada. Áquila e Priscila ficam abismados com tamanha eloquência daquele homem. Tanto era eloquente este homem, que em Corinto havia um grupo na igreja, que quando Apolo pregava, eles iam para a igreja. Deus fala. É óbvio que a gente tem preferências, mas essas preferências não podem causar litígios em nós. Tem momentos durante o ano que eu paro para ouvir pregadores das mais diversas linhas teológicas. Quem me conhece sabe que eu leio tanto literatura secular, quanto eu leio literatura cristã, protestante, católica, porque o nosso conhecimento, aqueles que falam em público, precisa ser um conhecimento amplo. Apolo tinha esse conhecimento. Mas Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, percebem que falta algo para ele. Falta alguma coisa. Espera aí, pastor. Um homem com essas características, sempre falta algo em cada um de nós. Sempre falta algo. Se você não tem capacidade de ouvir outras pessoas, você ainda não aprendeu o que é ser cristão. Todos os dias nós aprendemos. A pedagogia da minha infância dizia que o professor sabia tudo. O professor era depositário de conhecimento, de conteúdo. Os alunos não sabiam nada, era um bando de imbecis. Essa era a pedagogia do século XX até a década de 80, a década de 90. A pedagogia dos dias atuais diz que professores e alunos aprendem juntos. Embora o professor saiba determinadas coisas, mas os alunos sabem outras. O conhecimento é uma interação entre professor e aluno, e o professor jamais pode imaginar que o aluno seja um completo imbecil. Muitas vezes o aluno não é burro. Burro é o professor. Que é isso, pastor Sandoval? Sim. Porque há professores que acham que todos aprendem do mesmo jeito e da mesma forma. Recentemente eu compartilhei um vídeo de um site de educação em que um indivíduo chega com o seu aluno com um instrumento e ele sopra uma bolha e a bolha sai de um jeito. O menino tenta. É óbvio que o pulmão de uma criança não é igual ao pulmão de um adulto. Tem professor que acha que o aluno vai expelir uma bola com a mesma intensidade de gás que ele está expelindo. Se o professor não entender, se o pregador não entender que ele precisa utilizar os mais variados métodos
para apresentar a mensagem do Evangelho, ele vai fracassar, porque ele não vai alcançar todos. As pessoas não aprendem do mesmo jeito. Muitas vezes nós temos 2, 3, 4, 5 filhos. E a gente acha que todo mundo tem que ter o mesmo sucesso nas mesmas disciplinas que você teve no teu tempo de escola. Não vai ter, gente. Cada um tem seu jeito. Cada um tem a sua forma. Havia pessoas na igreja de Corinto que queriam ouvir Pedro. Sabe daquele que bate pesado? Judeu ao pé da letra. Outros preferiam Paulo, um pouco mais liberal. Mas tinha gente que ia na igreja só para ouvir Apolo falar. Apolo era alguém de proeminência. Paulo era alguém de destaque. Priscila e Áquila olham para aquele homem e pensam, nossa, como ele é poderoso, mas falta algo para ele. Falta algo. Porque ele só conhecia o batismo de João. Ele só conhecia o batismo do arrependimento. Ele não conhecia o batismo em nome de Jesus Cristo. Ele não conhecia a ressurreição. Ele não conhecia a morte vicária. Ele não conhecia os ensinamentos que Jesus havia passado por meio dos apóstolos de que o evangelho tinha que alcançar o mundo inteiro. Alguém que conhecia profundamente a Bíblia hebraica, mas não tinha conhecimento da ressurreição. Não basta apenas se arrepender. Tem que crer. Apolo não conhecia o Pentecostes. Apolo não conhecia a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens, em que o Evangelho tinha que se expandir pelos 4 cantos da terra. Um Evangelho que é apenas vinculado a uma raça, a um povo, a uma comunidade, não é evangelho. O evangelho é a transformação do mundo inteiro, e este evangelho está conosco, mas você só pode pregar esse evangelho na sua inteireza quando você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tenha o Espírito na sua vida. Eles chamam Apolo. Chamam Apolo. Imagina o pastor Sandoval chegando perto do doutor Gilmar Mendes, do doutor Barroso. Vem cá, cara. Vem cá que eu quero falar para você sobre a verdade. Não a verdade jurídica, mas a verdade da Bíblia Sagrada. Não os conheço pessoalmente, não sei como eles são, mas talvez se fôssemos muitos de nós, não o doutor Gilmar, não o doutor Barroso, mas se fôssemos muitos de nós, a gente olharia e diria assim, quem é você? Quem é você para me ensinar alguma coisa? Priscila e Áquila não eram os líderes daquela sinagoga. Eles frequentavam aquela sinagoga. Mas o que me chama a atenção é que Apolo, ele tem algo que falta em muitos de nós. Apolo tem humildade. Apolo tem humildade. Ele para ouvir o que aquele casal tem para lhe ensinar. Mais do que isso, ele tem capacidade espiritual para entender que aquelas pessoas que não eram tão letradas como ele, tinham algo para lhe passar. Muitas vezes a gente não para ouvir
O que essa pessoa tem para me ensinar? Todas as pessoas, até as analfabetas, elas têm o que ensinar, porque elas têm alguma experiência de vida que você não possui. Apolo mostra que ele não tem arrogância. A gente se acha o suprassumo, os mais cultos, os mais intelectuais, o que cantamos melhor, o que pregamos melhor. A minha igreja é fantástica. Todas as igrejas são fantásticas quando tem o Espírito Santo de Deus. Cada comunidade de fé ocupa uma posição que Deus requer para a vida daquele povo. Pare de se achar, você não é melhor do que ninguém. Daí porque aqui a gente tem de pregadores os mais variados, assembleiano, batista, congregacional, presbiteriano, das couve-flores. Se segue a Jesus, se tem conteúdo, pode não ser eloquente, ao mesmo ponto de você, mas se ele fala a verdade, por que não ouvir Priscila e Áquila? Por que não ouvir Priscila e Áquila? Priscila e Áquila têm o que ensinar. Não é só Apolo. Apolo se humilha para ouvir aquele casal que era crente como ele, mas aquele casal conhecia a morte, a ressurreição e o Pentecostes na sua vida. Experiências que Apolo não conhecia. Ele ouve, e eles contam para ele tudo o que Jesus fez, não apenas até o batismo de João, porque não basta apenas se arrepender. Não basta apenas dizer, eu creio em Jesus, e ficar parado. Você não pode ficar parado. Achar que aquela experiência do encontro é a última, é a única. Jesus está vivo. E vivo, ele continua se revelando e nos dando grandes experiências diante da sua presença. Quando eles ensinam tudo a Apolo, quando Apolo tem o conhecimento pleno, o texto não diz, mas eu tenho plena convicção de que Priscila e Áquila, quando contaram sobre a experiência do Pentecostes para Apolo, eles ministraram, porque o texto vai dizer que eles declararam pormenor os ensinamentos sobre o caminho de Deus. Se você não sabe, um dos primeiros nomes que os discípulos de Jesus tinham era o caminho. Eles passaram tudo sobre o caminho. E é impossível você estar no caminho e não ter o Espírito Santo na tua vida. Quando cheio do Espírito Santo, Apolo poderia dizer, vou ficar aqui. Quem é alcançado pela graça de Deus não fica parado. Quem é alcançado por toda a graça de Deus quer entregar sua vida para a glória do nome do Senhor. Quem tem um encontro com Jesus vai falar de Jesus na sua casa, através dos seus atos, através das suas atitudes.
Quem tem um encontro com Jesus quer crescer ainda mais, quer ter experiências maiores, experiências poderosas, não quer continuar levando uma vidinha. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiramente não fica parado. Crente não se aposenta da sua relação com Deus, crente se aposenta do seu trabalho secular, mas o teu serviço para Deus, ele é pleno e constante na sua vida. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente quer que o mundo inteiro se converta. Apolo diz para Priscila e Áquila: vou para Acaia. Vou pregar. Paulo foi numa direção, vocês vão ficar aqui, eu vou para Acaia. E ele foi para Acaia. E ele se estabelece em Corinto. Esse homem é tão importante que a igreja de Corinto, ela ganha destaque no mundo antigo. E quando ele percebe que a igreja de Corinto pode caminhar com as suas próprias pernas, ele vai para uma outra direção. Na primeira epístola, no capítulo de número 16, se não me foge a memória, da epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo diz para a igreja: olha, vocês andam aí dizendo que tem o grupo de Apolo, vocês andam dizendo que tem o grupo de Pedro, mas nem quem planta ou quem rega é maior, porque quem dá o crescimento é Deus. Os afundadores de igreja, porque tem os fundadores e afundadores. Afundador é aquele que diz assim: eu estou aqui desde o início, ninguém pode tirar a minha posição de destaque, ninguém pode tirar a minha posição, eu tenho que ter cargo na igreja, eu tenho que ter posição de destaque na igreja. Ei, a igreja não é tua, a igreja é de Jesus Cristo. Eu pedi a Apolo para ir aí visitar vocês. Pedi a Apolo, falei: Apolo, vai lá. Vai lá que o povo está te endeusando. O povo é Jesus no céu e Apolo na terra. A gente gosta de ser bajulado. A gente gosta de um lugar onde as pessoas não apenas nos respeitam, porque respeito é bom, mas as pessoas nos veneram. As pessoas acham que nós somos sobrenaturais. O problema é que às vezes a gente quer seguir pessoas que não querem seguir ninguém. E o pior, pessoas que vivem uma vida errada. Aprenda. Siga Jesus, não siga homens. Não me venere, porque eu tenho os meus defeitos. Só perguntar à minha esposa. Sou falho, caio. Se não for a graça de Deus na minha vida, e se não for a graça de Deus na tua vida, você também já tinha caído. Não tem homem forte, não tem mulher maravilha. Tem homens fracos e débeis, mas que por causa da graça de Deus e o Espírito de Deus habitando em nós, nos mantém de pé. Apolo vira para Paulo e diz: não vou alimentar essa divisão. Não concordo com isso. Eu não concordo com divisão. E Paulo diz: olha, Apolo não quis ir. Até quando vocês vão ficar nessa imaturidade? Eu plantei. Apolo regou. Olha o que Paulo diz sobre Apolo. Apolo regou a igreja de Corinto. Quem plantou foi Paulo.
Mas quem regou, aquela plantinha que você ganhou de alguém, que era só um broto, e aí você começa a derramar água, começa a tirar os insetos que podem matar aquela árvore, aquela planta. Quem colocou a semente foi Paulo. Quem regou foi Apolo. Mas o crescimento não depende de homens. É ato de Deus. É ato de Jesus Cristo. Seja um Apolo. Seja um Apolo. Poderoso ao falar. Humilde para ouvir. Dedicado a fazer o evangelho crescer nos 4 cantos da terra. Mas, acima de tudo, um homem obediente a Deus. E o seu nome carregava em si o que ele se tornou. Calor do sol. E o sol verdadeiro é Jesus Cristo. Enquanto Jesus era o sol, Apolo se tornou o calor do Espírito Santo entre os seus. Deus te abençoe.